Olá, olá, tudo bem? Hoje, nossa última aula, aula 10. Sintam-se vitoriosos, honrados, por termos chegado até aqui. Cumprimos a nossa meta, que era ler toda a lei orgânica. Então, assim, parabéns para quem chegou até aqui, quem realmente, percorreu esse caminho comigo até agora. Então, assim, não acho que terminou. Não. Lá no final nós vamos conversar, novamente. Então, assim, parabéns. Espero que tenha ajudado. A intenção, é que a gente dê continuidade aos nossos estudos, mas agora com revisões de questões. Mas isso eu vou falar lá no final, tá bom? Vamos lá, começar a nossa aula. Capítulo 6 do Meio Ambiente, artigo 211. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, devendo o município e a coletividade defendê-lo e preservá-lo para gerações presentes e futuras. Artigo 212. O município, na sua função reguladora, criará limitações e imporá exigências que visem a proteção e recuperação do meio ambiente, especialmente por meio de normas de zoneamento, de uso do solo e de edificações. Artigo 213. O dever do município com o meio ambiente será efetivado mediante a garantia de 1. Estabelecer uma política municipal do meio ambiente, objetivando a preservação e o manejo dos recursos naturais de acordo com o interesse social. 2. Promover a educação ambiental visando a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 3. Exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de atividades ou obras potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente, do qual se dará publicidade. 4. Controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos ou substâncias que comportem riscos para a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente. 5. Proteger o patrimônio cultural, artístico, histórico, estético, paisagístico, faunístico, turístico, ecológico e científico, promovendo a sua utilização em condições que assegurem a sua conservação. 6. Promover o controle das cheias, definindo parâmetros para o uso do solo. 7. Incentivar as atividades de conservação ambiental. 8. Estabelecer a obrigatoriedade de reposição da flora nativa, quando necessária a preservação ecológica. 9. Distribuir equilibradamente a urbanização em seu território, na forma da lei, ordenando a proteção do espaço territorial e seus componentes, de maneira a construir paisagens biologicamente equilibradas. 10. Combater a erosão e promover, na forma da lei, planejamento do solo agrícola independentemente de divisa ou limites de propriedade. Parágrafo 1º. Para que aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente se o degradar, de acordo com a solução técnica estabelecida pelo órgão competente na forma da lei. Parágrafo 2º. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores às sanções administrativas, estabelecidas em lei, e com multas diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividades e a interdição, independente da obrigação de os infratores restaurarem os danos causados e sem prejuízo da sanção penal cabível. Parágrafo 3º.
Os recursos oriundos de multas administrativas e condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente e das taxas incidentes sobre a utilização de recursos ambientais serão destinados a um fundo gerido pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, na forma da lei. Parágrafo 4º. Fica o poder público municipal autorizado a promover intercâmbio com os municípios vizinhos, objetivando a utilização de recursos naturais em forma de consórcio, proporcionando-lhes o ressarcimento dos recursos utilizados. Parágrafo 5º. O relatório de impacto ambiental poderá sofrer questionamento, grifem aí, por qualquer pessoa, devendo o poder público municipal sempre decidir pelo interesse da preservação ambiental no confronto com outros aspectos, compreendido o econômico. Artigo 214. Grife. Não é permitido o uso de agrotóxico não autorizados pela secretaria competente. Parágrafo único. O poder público controlará e fiscalizará a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização, a utilização de técnicas e métodos e as instalações relativas às substâncias que comportem riscos efetivos ou potenciais para a saúde, qualidade de vida, de trabalho e do meio ambiente natural, incluídos os materiais geneticamente alterados pela ação humana, os resíduos químicos e as fontes de radioatividade. Artigo 215. O município de Ponta Porã fica autorizado a celebrar convênio com o Estado de Mato Grosso do Sul para a execução de serviços de prevenção e extinção de incêndios, busca, salvamento e de prevenção de acidentes. Artigo 216. O município de Ponta Porã, para liberação de projetos de edificação, exigirá a aprovação do sistema de prevenção de incêndios e pânicos do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul. Capítulo 7º. Da família, da mulher, da criança, do adolescente, do deficiente e do idoso. Artigo 217. A família, base da sociedade, tem especial proteção do município, na forma das constituições federal e estadual. Parágrafo 1º. Cabe ao município executar programas de planejamento familiar, nos termos da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O planejamento familiar será baseado em métodos que respeitem a fisiologia e a psicologia humana e a liberdade de escolha do casal, cabendo ao município divulgá-los, expondo suas vantagens, desvantagens ou limitações. Parágrafo 3º. Cabe ao município assegurar o amparo à maternidade. Parágrafo 4º. Cabe ao município assegurar acolhimento preferencial de mulheres, de crianças e adolescentes vítimas de violência familiar e extrafamiliar, em estabelecimentos que apresentem condições a tal finalidade. Artigo 218. A lei disporá sobre o Conselho Municipal da Condição Feminina como órgão governamental de assessoramento, instituído por lei, com o objetivo de promover e zelar pelos direitos da mulher, propondo estudos, projetos, programas e iniciativas que visem a eliminar a discriminação contra a mulher em todos os aspectos, em integração com os demais órgãos do governo. Artigo 219. A lei disporá sobre o Conselho Municipal da Defesa da Criança, do Adolescente, do Idoso e do Portador de Necessidades Especiais. Artigo 220. A família, a sociedade e o município têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Artigo 222. O município incentivará as entidades particulares sem fins lucrativos atuantes na política do bem-estar da criança, do adolescente, da pessoa portadora de necessidades especiais e do idoso e devidamente registrada nos órgãos competentes,
subvencionando-as com auxílio financeiro e amparo técnico. Artigo 222. É dever da família, da sociedade e do município assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 1º. O município promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitindo a participação de entidades não governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos. 1. Aplicação de percentual de recursos públicos destinado à saúde na assistência materno-infantil. 2. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de necessidades especiais físicas, sensorial ou mental, bem como sua integração social, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação ao acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 3. Programas de prevenção e atendimento de entorpecentes e drogas afins. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre normas de construção das vias, logradouros e logradouros públicos e dos edifícios de usos públicos e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, podendo ainda 1. Estabelecer convênios com entidades profissionalizantes visando a formação profissional e a preparação para o trabalho, destinando-lhes recursos. 2. Criar mecanismos, através de incentivos fiscais, que estimulem as empresas a absorver a mão de obra de pessoas portadoras de necessidades especiais. 3. Criar programas de assistência integral para excepcionalidades não reabilitáveis. Parágrafo 3º. O município estimulará, através de assistência jurídica e social, de incentivos fiscais e de subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento de criança ou adolescente órfão ou abandonado sob forma de guarda. Parágrafo 4º. O município promoverá o apoio necessário aos idosos e portadores de necessidades especiais para fins de recebimento de salário mínimo mensal, previsto no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal. Artigo 223. As ações do município de proteção à infância e à juventude serão organizadas nos termos da lei, com base no seguinte: 1. A descentralização do atendimento. 2. A valorização dos vínculos familiares e comunitários. 3. O atendimento prioritário em situação de risco definidos em lei, respeitadas as características econômicas do município. 4. A participação da sociedade através de organizações representativas na formulação de políticas e de programas, bem assim acompanhamento e na fiscalização de sua execução. Artigo 224. Compete ao município, em consonância com a Constituição Federal, criar mecanismo para garantir a execução de uma política de combate e prevenção de violência contra a mulher, assegurando-se, em colaboração com o Estado, assistência médica, social e psicológica, a criação e manutenção de abrigo às mulheres vítimas de violência. Título 5º da Participação Popular. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 225. Além da participação dos cidadãos, nos casos previstos nesta lei orgânica, será admitida e estimulada a colaboração popular em todos os campos de atuação do poder público. Parágrafo único. O disposto neste título tem fundamento nos artigos 5º, artigo 29, inciso 12 e 13, artigo 174, parágrafo 4º e 194, inciso 7º, dentre outros, da Constituição Federal.
Capítulo 2º, das associações. Artigo 226. A população do município poderá organizar-se em associações, observadas as disposições da Constituição Federal e do Estado, desta lei orgânica, da legislação aplicável e de estatuto próprio, o qual, além de fixar o objetivo de atividade associativa, estabelecerá, entre outras vedações, proibições. 1. Atividades político-partidárias. B. Participação de pessoas residentes ou domiciliadas fora do município ou ocupantes de cargo de confiança da administração municipal, estabelecer, dentre outras vedações, discriminação a qualquer título. Parágrafo 1º. Nos termos deste artigo, poderão ser criadas associações com os seguintes objetivos, dentre outros: 1. Proteção e assistência à criança, aos adolescentes, aos desempregados, aos portadores de necessidades especiais, aos pobres, aos idosos, à mulher, à gestante, aos doentes e ao presidiário. 2. Representação dos interesses de moradores de bairros e distritos, de consumidores, de donas de casa, de pais e alunos, de professores e de contribuintes. 3. Colaboração com a educação e a saúde. 4. Proteção e conservação da natureza e do meio ambiente. 5. Promoção e desenvolvimento da cultura, das artes e do esporte e do lazer. Parágrafo 2º. O poder público incentivará a organização de associações com objetivos diversos dos previstos no parágrafo anterior, sempre que o interesse social e o da administração convergirem para a colaboração comunitária e a participação popular na formulação e execução de políticas públicas. Capítulo 3º, das cooperativas. Gente, cuidado, grifem e memorizem quais são os preceitos para a associação e quais são os preceitos para a cooperativa, para que, se de repente vier algum questionamento a respeito, a gente não faça a confusão entre os dois, Então, deixar bem separadinho. Capítulo 3º, das cooperativas. Artigo 227. Respeitado o disposto na Constituição Federal e do Estado, nesta lei orgânica e na legislação aplicável, poderão ser criadas cooperativas, grife aí, criadas as cooperativas, para o fomento, para o incentivo de atividades nos seguintes setores. Olha lá, para que as cooperativas, têm incentivo para 1. Agricultura e pecuária, 2. Construção de moradias, 3. Abastecimento urbano e rural, 4. Crédito, 5. Assistência judiciária. Parágrafo único. Aplica-se às cooperativas no que couber o previsto no parágrafo 2º do artigo anterior. Título 6º. Disposições finais. Artigo 229. A lei municipal disporá sobre a adaptação das vias, ruas, logradouros públicos, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme disposto no artigo 244 da Constituição Federal. Artigo 230. É vedado, é proibido: 1. A alteração de nomes de próprios municipais, logradouros e vias públicas que contenham o nome de pessoa, fatos históricos ou geográficos, salvo para correção ou adequação aos termos da lei. É proibido a inscrição de símbolo ou nome de autoridade ou administrador em placas indicadoras de obras ou em veículos de propriedade ou a serviço da administração direta ou indireta. É vedado a atribuição de nome de pessoa viva a bem público de qualquer natureza pertencente ao município. É proibido, no território municipal, a produção e a distribuição de aerosóis que contenham clorofluorcarbono. Artigo 230-A. A proposta de lei que vise a mudança de nomenclatura ou denominação de próprios municipais, logradouros ou vias públicas deverá estar acompanhada de 1. Prévia consulta aos moradores do referido logradouro.
2. Audiência pública, com a participação de, no mínimo, grife aí, 75% dos moradores da via pública em questão. 3. Baixo assinado, firmado por pelo menos 80% dos moradores da via a ser renomeada, acompanhado de cópias da guia do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, ou outro comprovante de residência dos subscritores. 4. Declaração de vereador ou do prefeito, conforme a autoria respectiva de que o número de assinaturas corresponde ao percentual exigido no inciso anterior. Parágrafo 1º. As exigências do artigo 230-A não se aplicam nos casos de substituição em razão de infração a esta lei ou de mudança de nome provisório. Parágrafo 2º. Deverão ser escolhidos para os próprios públicos nomes com possibilidade efetiva de acolhimento, de fácil pronúncia e de utilização pela comunidade, evitando-se mudanças constantes dos mesmos. Parágrafo 3º. O emplacamento das vias públicas deverá observar os preceitos da Lei Municipal número 3.788 de 2011, de 5 de julho de 2011. Artigo 231. O município estimulará e apoiará o desenvolvimento de programas voltados para o esclarecimento, prevenção e tratamento dos malefícios provocados por substâncias capazes de gerar dependência no organismo humano. Artigo 232. O não cumprimento desta lei orgânica por parte dos poderes executivos e legislativos importará crime de responsabilidade. Por fim, artigo 233. Esta lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município. Resolvi não ler com vocês, os atos das disposições finais, porque assim, ele geralmente nos remete ao futuro, e depois que essas normas, lá dos atos das disposições transitórias, elas forem cumpridas, elas perderam, já o efeito e a eficácia. Mas assim, para quem tem curiosidade, fica aí, terminar de ler de repente aí os atos, das disposições. Mas nós cumprimos com o nosso objetivo, que é ler toda a lei orgânica, certo?